Seja bem-vindo ao canal Batmatrix, meu nome é Leonardo e nesse vídeo eu vou abordar a possibilidade do Neo ser um escolhido projetado por si mesmo. É confuso, vai parecer confuso, mas eu vou tentar explicar, bem explicado. E eu não tinha nem... Eu faria um vídeo dizendo, ele é um escolhido projetado. Não usando como base Duna, mas eu tive a ideia, cara, isso é semelhante a Duna. Porque o Paul Atreides foi projetado, né? Teve alguma interferência ali das Bene Gesserit, geneticamente, alguma influência. Eu não li os livros. Eu comecei a ler o primeiro Duna, vi o filme e eu não vou dizer que o filme é ruim, mas falta alguma coisa ali. Não sei explicar o que é, mas falta alguma coisa naquele filme. Mas esse não é o foco do vídeo. Ou seja, o Neo foi projetado, né? Ele pode ser humano, um programa ou ambos, uma fusão de ambos. E seja lá o que ele for, na verdade, na possibilidade que eu vou trazer, está mais para ele ser ou humano ou uma fusão entre ambos. Tá. O Neo foi projetado, né? E como é dito, seguindo o que é dito, né, que pode não ser verdade, o homem que nasceu dentro da Matrix e foi libertado, a gente sempre pensa assim, a humanidade estava toda controlada e alguém foi libertado, foram as máquinas que fizeram isso. Tá, pode ser. Mas Matrix tem muita coisa que é aberta, né? E essa teoria que eu vou trazer, ela pode acontecer porque ainda não foi dito, não foi confirmado outras coisas para desmerecer essa teoria que eu vou trazer nesse vídeo. Tá, o Neo foi projetado pelas máquinas, de alguma forma, e ainda teve outra projeção, que foi plantar sementes de uma profecia, né? Que para mim, as irmãs Wachowski podem ter colocado aquilo ali, não 100% inspirado em outras obras, como fantasias. Muitas vezes a gente já viu filmes ou leu algum livro sobre profecias. Aquele personagem que está predestinado a aparecer. Isso aí influencia, já coloca em dúvida o livre-arbítrio. Na minha opinião, como eu já falei no outro vídeo sobre Matrix, a humanidade pode estar sendo controlada, mas tem livre-arbítrio mesmo assim. Ou poderia ficar mais difícil ter a aceitação, né? Não ter a rejeição. Ou seja, não seria 1%, seria mais. Mais humanos rejeitariam a programação. Tá. Daí, eu acho que essa parte da profecia eu já meio que expliquei, né? Foi projetado, foi plantado lá, a semente foi plantada. Ou seja, a humanidade esperava por um escolhido, a humanidade enviou um escolhido, projetou um escolhido. Você esperava por aquilo? Tá bom. Daí vamos então para a Matrix 4, né? Daí as possibilidades entre o Neo ser humano ou humano, uma mescla de humano e máquina, já meio que se reduzem a uma possibilidade, nesse caso, que é humano-máquina, porque ele morreu ou aconteceu alguma coisa muito grave com ele,
E as máquinas no trailer ali, elas estão fazendo algo com ele, é um tipo de cirurgia. E ali eu acho que já misturou, né? E agora tem uma nova versão da Matrix, ou seja, eu acho que nessa nova versão o Neo vai ter mais dificuldade de usar os poderes dele. Além de já ser um elemento narrativo, porque se tu trouxer aquele Neo da trilogia clássica, pô, aquele Neo... E aquele Neo, na verdade, aquele Neo, não vou me alongar muito nisso, eu tava revendo algumas cenas do Matrix Reloaded. Olha, aquele Neo, nas cenas dele, não precisa nem ver o filme, bota no YouTube ali, ó, Neo versus agentes, a primeira cena. Neo no Chateau, a cena do Chateau contra o Merovingio, os capangas do Merovingio. E contra os Smiths ele não demonstra emoção. Ele se comporta mais como uma máquina do que o próprio Smith, eu acho. Eu acho que o Smith no segundo filme demonstra mais emoção do que ele, do que o Neo. Tá. Ou seja, eu estou aberto a várias possibilidades. Eu estou vindo com uma, mas pode ser várias possibilidades. E seja qual for, essa teoria não perde valor. Por quê? Porque mesmo que ele fosse um programa aí criado pelas máquinas, ele pode ter se desprendido desse sistema de alguma forma, assim como Merovingio está lá ilegal dentro da Matrix, e existem outros, os exilados, aqueles que não querem ir para a fonte, eles querem sobreviver, eles de alguma forma eles querem ficar ali, ou seja, eles não estão, nem os programas estão dentro dessa coisa que não tem livre-arbítrio. É uma semente que é plantada, mas eu estava até vendo a cena da Oráculo agora, e ela fala, você já fez essa escolha. Ou seja, ela meio que deixa ele em dúvida se existe livre-arbítrio ou não, se ela prevê o futuro ou não, e se ela prevê o futuro, talvez livre-arbítrio não exista, o que pode existir livre-arbítrio mesmo com alguém que vê o futuro, né? Ou já que ela é um programa, ela faz cálculos e possibilidades do que pode acontecer. Seres humanos fazem isso com cálculos. Você calcula, ó, se a gente continuar poluindo da maneira que a gente está poluindo, em tantos anos pode acontecer isso, né? Claro que não é um cálculo totalmente preciso, mas é uma possibilidade. E tem a indução também. Às vezes, será que a profecia acontece porque era para acontecer? Ou será que inconscientemente a gente chega naquele ponto? Mas o foco desse vídeo não é nenhum livre-arbítrio. Eu acho que tem escolhas. Todas as versões da Matrix. Tá. E o Neo, para mim, o Neo é um grande problema para a Matrix. Não estou dizendo que o Neo é defeito. É um grande problema para a Matrix. Mas ele não é capaz de... Ele é um grande problema, mas ele não é... Ó, vai destruir com a Matrix. Não. Eu acho que não. Não, sem ajuda. Sem ajuda não. Ele precisa de alguma ajuda. E já que eu vim com uma possibilidade barra teoria no outro vídeo, falando que pode ter uma interação de humanos e máquinas, pelo menos com a facção vermelha, ou seja, a facção que não quer o extermínio da humanidade e quer deixar a humanidade com liberdade, né? E tem a facção azul que é contra, que teria como escolhido o Smith. Ali já tem uma interação, né? Daí vou falar de viagem no tempo. Viagem no tempo. Só que a viagem no tempo já precisa dessa interação. Eu nem estava pensando nisso, mas ela precisa dessa interação. Mas ela se encaixa nas duas possibilidades. De Zion ser real ou de Zion não ser real. Porque se Zion não é real, Neo viajaria no tempo para a primeira versão.
Mas pensando bem, essa não se encaixa com a possibilidade de ser real. Por quê? Porque a viagem no tempo será feita de uma forma, né? Pelo menos no que eu estou colocando. Poderia ser mudado isso. Porque tempo, o que é o tempo, né? A gente vê o tempo como uma coisa que começa lá, começa num ponto e vai até o outro. Mas se o tempo não for isso, se é que nem aquelas coisas da física, a física fala muito disso, depende do ponto de vista do observador. Se você está dentro de um veículo, a pessoa na calçada está parada, né? Do ponto de vista da pessoa da calçada, você está em movimento dentro do carro. Quer dizer, você no veículo passa assim, a pessoa passou, você viu ali, a pessoa foi. E de fora do veículo, a pessoa vê você passando, né? Tá, do ponto de vista de alguém, o tempo pode ser um ponto onde tudo já aconteceu. Ou seja, tudo é um grande passado. Ou seja, não existe aquele ponto, não existe passado nem futuro. Tudo é um grande passado, né? E dentro da Matrix tem os códigos, o Neo pode burlar esses códigos, e isso possibilitaria, esse tipo de viagem no tempo possibilitaria, porque ele viajaria fisicamente, né, entre aspas, fisicamente para a primeira versão da Matrix. Então, de alguma forma, que eu ainda não elaborei, posso elaborar isso, ele vai libertar o primeiro. Só que o cara não vai nem ver assim, pô, esse cara é igual a mim. Não, a primeira versão pode ser outra aparência. O cara não sabe, esse aqui é o meu eu do futuro vindo me libertar. Não, ele não sabe. Ele não sabe e nem vai ser dito para ele. Ou seja, ele plantar a semente ali, ele se libertar, o eu do futuro dele libertar o eu do passado e iniciar Zion e a profecia, né? Talvez essa primeira versão nem dizendo para ele que ele é algum tipo de escolhido, porque isso não existe, isso é lenda. Negócio de escolhido. Eu acho que as irmãs Oxós colocaram isso, mas não é, é definitivamente o escolhido. Não, elas colocaram lá um ponto lá, alguma referência a outras obras, né? Muita gente tratando isso, é o escolhido, é só ele que pode resolver. Talvez não. Tá, mas não só isso. Daí tem a outra versão, né? Que é a versão que eu vou, a versão que vai, a canônica dessa teoria, como seria o Neo voltar conscientemente para o passado, e de alguma forma libertar, já com alguma ajuda da facção vermelha das máquinas, para projetar outra camada da Matrix, para libertar esses humanos, pelo menos sair da Matrix para ir para a camada Zion. Por que isso? O intuito dessa viagem no tempo não é mudar o passado, porque nessa versão não se muda o passado. Um exemplo que eu vou dar em Lost, na quinta temporada, não, na quarta temporada, eles querem explodir lá o local onde era a escotilha, tentando impedir que o acidente que gerou a construção da estação lá que o Desmond controlava e que acabou causando a queda do avião, eles queriam impedir esse incidente, né? Explodindo. Mas, no fim das contas, eles causaram o acidente. Eles estavam lá para causar o acidente. Eles não estavam lá para mudar o passado. Eles estavam lá para fazer parte do passado. É claro que isso não foi, dentro de Lost, não foi planejado. Porque tinha lá um momento na própria temporada
na sexta temporada, eu acho, que eles veem uma foto de pessoas da Dharma, da iniciativa Dharma, no passado, e tava lá o Hugo, o Sawyer, não era a loira mesmo? Agora não vou lembrar também, não é o foco do vídeo. Ou seja, eles voltaram no passado. Aquilo ali, alguém já deveria ter visto aquela foto caso tivesse sido planejado. Né? Planejado lá desde o início. Lá. Tá, vamos fazer viagem no tempo. Então, já planejando da terceira temporada por aí. Entendeu? Então já vamos colocar algum elemento ali. Tanto é que eles pegam o Ben que levou um tiro. Tá, por que o Ben não lembra que levou um tiro do Said? Porque o Ben quase morreu. Foi levado lá para uma... Fizeram lá algo com ele, que ele ia morrer, mas daí levaram lá ele num templo lá e ele perdeu a memória. Tá. Pelo menos tentaram, né? Ou seja, nessa teoria, não é para mudar o passado. É para projetar, fazer parte dele. Talvez com a intenção de mudar. A intenção inicial seria mudar, como os personagens de Lost queriam fazer. Mudar, vamos mudar isso aqui. Só que já vi, vai ter que criar outra realidade, uma realidade alternativa. Esse tempo não vai deixar de existir. Cria um braço, né? E foi o que pareceu ter acontecido na sexta, mas não foi, eles já estavam mortos. Em tempos diferentes, muita gente não entendeu aquilo ali, eles não morreram todos ao mesmo tempo, não estavam mortos desde o início da série, não. Um morreu aqui, morreu em 2003, o outro morreu em 2004, o outro ficou velho. Claro que a aparência deles, quando eles se encontram no final, é a aparência dos atores normais, mas alguns viveram muito tempo, entendeu? Mas olha, eu já estou falando de Lost. Mas é uma das coisas... Lost, e essa ideia dessa viagem no tempo, é uma das coisas que me fez pensar no tempo dessa forma. Né? Pensar no tempo como um ponto. Não que tenha sido dito isso em Lost, mas eu comecei a olhar aquilo, cara, interessante, não muda nada. Entendeu? O que tinha para acontecer você já fez, mas você tem o teu livre-arbítrio, tu tá lá. Tu tá tendo a tua escolha, tu tá tentando mudar, mas chega um momento que tu vai chegar à conclusão, não dá para mudar. O que eu tô fazendo lá tá causando o presente. Eu sou apenas uma peça que constrói o presente, eu não estou mudando nada. Tá. Daí o Neo também pode ter não viajado só para a primeira versão da Matrix, como para outras versões. Tentando modificar alguma coisa, tentando evoluir o escolhido. Porque no futuro ele já sabe, ele já tem lá um apoio das máquinas. Ele sabe, aquele ponto já existe. Eu já estou lá. A única garantia que ele tem é que ele vai estar na 7ª versão. Ele não sabe quando ele vai morrer, por exemplo. Porque ele não viveu isso. O que ele tem, a garantia que ele tem, do ponto que ele saiu do futuro, viajou para o passado, naquele ponto ele está vivo. Mas ele pode morrer numa dessas versões enquanto ele viaja. Ele não tem garantia nenhuma de que ele vai estar no futuro. Ele pode morrer, inclusive, em uma dessas outras versões da Matrix. E ele mesmo pode ter ajudado ao oráculo, né? Que é o oráculo, eu sei o futuro, eu não estaria aqui se não soubesse. Tá, mas não é, talvez não seja porque ela preveja assim, porque ele falou. Mas falou só coisas que, não entrega tudo. Dá só umas pinceladas. Não incentiva ele. Quando ele for lá a primeira vez, essa versão é diferente. Entendeu? Como se fosse o Neo estivesse mexendo, o Neo com o apoio de alguém, não só ele. Mexendo algumas coisas ali. Vamos aprimorar. Eu estou construindo o Neo. Ele estava se autoconstruindo. Eu tenho que passar por essas experiências para ser aquele cara da 7ª versão. Ele tem que passar por isso, ele tem que perder isso nesse ponto. Entendeu? Vamos aprimorar isso.
Ou seja, não tem previsão de futuro. Ele pode ter se auto-projetado com auxílio de alguém, é óbvio, que sozinho tu não faz. Pode parecer uma viagem essa teoria, mas eu acho que seria... É aquela coisa, Matrix tem várias possibilidades, né? Várias possibilidades. E eu acho que seria interessante, claro que tu precisaria colocar outros elementos nisso. E é um tipo de viagem no tempo que é pouco abordado. Tanto é que a maioria das pessoas que eu falo, as pessoas não conseguem entender esse negócio. Porque toda vez que tu vê uma viagem no tempo, o cara vai pro passado lá e ele pode mudar o tempo e pessoas... É que nem no De Volta para o Futuro. A pessoa começa a desaparecer da foto e... Aquilo não faz sentido, né? Não que eu seja um entendedor de viagem no tempo. Não dá pra dizer, essa viagem no tempo faz sentido e aquela não. É viagem no tempo, é ficção. Entendeu? Mas era isso. Deixe aí a sua ideia, a sua possibilidade, algo que pode agregar nessa teoria ou a sua opinião. Quero ver a sua opinião do que pode acontecer. E mesmo que não aconteça, vale a pena falar sobre isso. Isso aí, caso alguém queira escrever um livro, alguma coisa assim, fazer uma ideia interessante, abordando bem, né? Por exemplo, tem um filme muito bom, com o Ethan Hawke, O Predestinado. Chega um momento do filme que tu vê, cara, ele é o cara, ele que está fazendo tudo isso. Inclusive coisas que fazem mal para ele, para a versão dele do passado. Por quê? Porque aquilo construiu ele. Não que ele esteja lá o tempo todo observando, não, é uma pincelada aqui, uma pincelada ali. Entendeu? É aquela coisa, viaja lá, fica um período na primeira versão, vai para a segunda, pra terceira, pinceladas. E o negócio não é que ele está lá planejando aquilo. Ele não está lá, estou fazendo isso para... Não, a intenção na verdade é mudar o tempo. A intenção é mudar as coisas. Né? Só que no fim das contas, ele é apenas um... É que nem, vamos dizer, um dia Neo viu lá um personagem misterioso e ele perseguiu e não conseguiu encontrar. Daí, quando você está vendo a coisa pelo ponto de vista do Neo do futuro, você vê, cara, era ele, aquele personagem que apareceu ali e o Neo não conseguiu alcançar. Entendeu? Observando. Tá, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Eu queria que esse vídeo fosse curto, mas eu não consigo fazer vídeo curto. Entendeu? Eu vou me perdendo, eu me alongo demais. Mas é isso. Valeu, muito obrigado, falou.